Hoje a gente tem uma live super especial aqui no Marhub. Você sabe que a gente está com uma série de lives aqui e todas as lives ficam salvas aqui no IGTV e depois elas vão lá para o YouTube. A gente edita e coloca elas no YouTube para você continuar seguindo aí o nosso canal e o nosso bate-papo com profissionais e artistas do mundo da arte. E hoje, em especial, a gente vai conversar com o Felipe Guga. Ele trabalha com Posca e faz desenhos com mensagens muito bonitas e muito necessárias hoje em dia, né? Então, é muito, muito legal. Eu conheci o Felipe há um bom tempinho atrás, não sei nem se ele se lembra. A gente fez um evento juntos no Fórum de Ipanema e ele fez um desenho, né, no meio do evento, ao vivo, e aí depois eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele lá. Mas sigo desde sempre, né, o seu trabalho, então é um prazer para mim estar recebendo hoje o Felipe Guga aqui para conversar com a gente. Quem é o Felipe Guga e como a arte entrou na sua vida? Eu sou carioca, tenho algumas Copas do Mundo aí nas costas. A idade eu já não falo mais, que é muita coisa. Eu sempre gostei de arte, né, desde criança. Eu acho que sempre foi um hobby que eu tive a sorte de crescer numa geração analógica, né? Talvez eu acho que a minha foi a última, né? Depois da minha, todos já cresceram com computador, celular, tudo conectado. É verdade. Então, a oportunidade de ter brincadeiras, né, mais analógicas e coisas que deveria ser o comum, mas que o celular acabou tomando esse espaço, né? Aí nas brincadeiras de infância, o desenho sempre foi algo muito recorrente, assim. Eu sempre pirava quando ia numa papelaria, via uma caixa de lápis de cor gigante, eu ficava com os olhos brilhando. E, assim, de alguma forma, eu sempre soube que, assim, hoje eu sei que é o meu chamado, a minha missão, claro, falar do que eu falo através da minha arte, falar de Jesus, falar, né, dos assuntos, né, do reino, que é o meu foco hoje principal. E assim, desde criança eu sempre tive isso muito vivo e muito recorrente, né? Eu gostava de receber de presente folhas de papel, pilô, canetas, coisas que não sei se é muito comum hoje em dia, né? Uma criança gosta mais de algo digital, enfim. E aí eu tive essa sorte. E é isso, hoje eu trabalho com arte, vivo da minha arte já tem 20 anos quase. Me formei na PUC em desenho industrial. Legal. E dentro da faculdade que eu fui descobrindo meu caminho mesmo, né? Porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, como que eu... Né? Ela perguntava o que você vai ser da vida. Eu não fazia ideia, na verdade, quando entrei na faculdade. Mas aí dentro da faculdade eu fui me encontrando. E aí eu fui percebendo, até por conta do incentivo dos professores, que a ilustração era algo que era uma coisa, era um dom mesmo que eu já tinha, né? Mas eu ainda não tinha essa autoconfiança, não tinha essa percepção ainda. E estava tateando, mas estamos aqui hoje. Legal. Eu sempre falo assim que a arte ela é muito diferente do que outras, né, outras carreiras, né? Vamos supor, você é advogado, você recebe a sua carteirinha da ordem e aquilo ali já te torna apto a você exercer, né? Você recebe um diploma e aí de medicina e aí agora, olha, aquilo ali está te dizendo que você pode exercer a medicina. Sim. A arte, por mais que você possa receber diplomas, fazer uma faculdade, né? Eu acho que vem muito mais de dentro. Acho que esse momento que você fala, eu sou artista, é um momento que independe de certificados, de diplomas, mas é um momento muito particular de cada um. E quando a gente vai preencher, de repente, formulários, e aí fala profissão, aquele momento que você tira, no seu caso, né, o designer, né, e você vai colocar artista. Como é que foi esse momento para você, em que você, tipo, não, agora eu sou artista? Você falou que já tem 20 anos, né, que vive de arte. Quase 20 anos. Quando eu me formei, eu já estava bem focado mesmo, né, no que eu ia fazer e como eu ia fazer meu dinheiro, etc.
E aí eu comecei a desenhar para muitas marcas de roupa, que eu acho que foram os meus primeiros clientes, assim, e eram marcas grandes, né? Então, Uhum. logo que eu me formei, já peguei vários trabalhos legais com várias marcas, e aquilo me deu uma confiança e foi uma certeza mesmo, né? Foi uma resposta de Deus, falar, ó, Google, o seu caminho é esse. Você já está cheio de trabalho aí, cheio de cliente Aham. famoso, pedindo sua. Então, nesse momento, eu olhei no espelho e falei, pô, já sou alguém, sabe? Já, agora é focar e fazer cada vez mais, cada vez Já, melhor. já sou artista, né? Já vou seguir esse caminho, já está claro, né? Porque antes, acredito que com todo artista aconteça isso, né? A gente sempre enxerga o que a gente faz hoje, né? Na infância a gente enxergava como hobby, né? Na Uhum. adolescência, falava, eu gosto de desenhar, mas Sim. não vou ganhar isso, viver disso. Na verdade, seria um sonho assim que eu nem poderia conceber, porque é a coisa que talvez eu mais gosto de fazer na vida. Eu faria se não ganhasse R$ 1 por isso, eu continuaria desenhando de alguma forma, entendeu? Porque também é uma terapia, enfim, hoje já foi para novos níveis, né? O que eu faço, que é espalhar mensagem, etc. Mas, então, assim, é algo que eu vou fazer até a volta de Jesus. Mas, Felipe, e uma coisa assim que todo artista busca e você tem muito nítido, né? É o seu traço, é a sua identidade visual. Eu acho uhum, que todo mundo às vezes já conhece um pouco o seu trabalho, mas bate o olho na sua tipografia, por exemplo, quando você vende os pingentes, né? Que uhum, às vezes só tem as palavras, né? verdade, Ou que olha, de repente, a paleta de cor, que vê alguns traços seus, identifica, olha, é um Felipe Luga, né? E isso é muito difícil, às vezes, para o artista conquistar esse traço bem autoral. E como é que verdade. foi o processo seu até você descobrir, de repente, a Posca, né, que é tão presente no seu trabalho, Hã? e ter esse traço que você desenvolve hoje? Essa pergunta é muito boa e não sei se é tão simples de explicar, mas eu vou tentar. Aham. O trabalho que eu faço hoje, eu comecei em 2015, né? Que é esse que é voltado para as mensagens, falar do reino, falar de Jesus, etc. E foi nesse ano que eu tive uma conversa, assim, uma oração muito forte, foi assim, um momento de virada de chave mesmo, mudança de tudo na minha vida, que eu falei para Deus nas orações. Eu quero que seja feita a sua vontade a partir de hoje, 2015, eu não quero fazer mais nada que seja da minha vontade. E aí nisso mudou até meu traço, o que é muito Uhum. louco, né? Porque nem eu sabia o que viria pela frente, mas eu comecei a fazer muitos desenhos assim, bem simples, bem quase que um rascunho. Fazia em 10, 15, 20 minutos, postava no Instagram e de repente um negócio, sei lá, 2.000 likes. E eu tinha 1.000 seguidores na época. Legal. E aí eu falei, o que está acontecendo, sabe? Não Aham. estava entendendo. E aí a coisa escalou e foi exponencial de uma forma muito acelerada em 2015, que eu fui, sei lá, de 1.000 seguidores para 170 mil em um ano. E nesse um ano de 2015, foi quando Deus foi me dando essa nova identidade que eu tenho hoje. Todo mundo Uhum. fala, o desenho do Guga. Só que nem eu sabia que eu tinha esse traço, nem eu programei, eu não planejei nada. Foi tudo, assim, sobrenatural mesmo, assim, para quem crê. Foi tudo. Porque a tipografia também é muito particular, né? Você vê, né? O traço das letras, né? Também é muito particular seu, né? Sim. Tem aquele versículo que fala, né? E tudo se fez novo. Então, assim, literalmente, Deus falou, Guga, agora eu vou te dar uma nova escrita, uma nova tipografia. Nunca tive também. Nunca escrevi dessa forma que eu escrevo hoje. O personagem que eu desenho, né? Que é a nova criatura, que é o bonequinho, né? Que as pessoas perguntam, qual que é o nome e tal. Aí eu batizei ele de nova criatura. Porque Aham. foi quando eu, né? Entreguei minha vida para Jesus e tudo se fez novo. Então, assim, ele foi modelando, literalmente, né? O meu traço, as cores foram ficando mais refinadas, tudo foi crescendo, assim, de acordo com o quanto eu ia me enchendo da Uhum. palavra. Tipo, o boneco começou a ficar mais sombreado, com mais brilho, mais 3D, as ideias começaram a ficar mais avançadas, não era uma coisa mais tão simples. Então, assim, tudo isso foi de acordo com a minha busca, né? Do que eu já estava, né, há um tempo buscando, né, na minha espiritualidade.
E aí eu acho que tudo isso se reflete no trabalho que as pessoas conhecem hoje, sabe? Mas não foi do dia para a noite, foi um processo mesmo, assim, de Foi uma conforme eu ia me construção. autoconhecendo, conhecendo mais de Deus, aí ele foi me enchendo e eu fui só transbordando e obedecendo e fazendo, enfim. Eu acho que também uma coisa muito relevante para eu falar desculpa, é a disciplina. Nada. Quando comecei esse trabalho, em 2015, eu fazia uma média de 3, 4 artes por dia. Então, assim, no período de um ano, fazer 4 artes por dia é equivalente a mais de 1.000 artes. E eu tenho até guardado aqui umas pastas essas artes. Então, assim, é muito legal ver como que eu estava muito focado mesmo em ser alguém novo e Deus literalmente me deu um traço novo, uma tipografia nova, uma paleta de cor nova que eu nunca tinha usado antes. Então, assim, foi todo um processo, uma disciplina, né? Uma insistência mesmo de acreditar no que eu estava fazendo. Sim. E, e aí é isso, o resto é muita história para contar. Não, eu vejo que você tem mais de 400 artes, né, de arte print, né, que você vende, né, um volume realmente muito, muito grande de arte que você produz, né? Não, de print eu tenho, acho que disponível hoje umas 40, talvez. Ah, tá. É porque no meu About tem, assim, mais de 4.000 artes Ah, sim, autorais. Aí sim. deve ter sido isso, você viu. É, Mas, na verdade, mas a gente... acho que até mais. Eu falei 4.000 porque eu Aham. não consegui nem calcular, mas eu fiz uma média, assim, e aí eu cheguei nesse número. Então, assim, ó, é um número bastante expressivo, mas foi isso que eu falei, né? Quanto mais a gente faz, mais Deus vai dando ideia, mais vai soprando, mais vai. Eu vou confiando naquilo, sabe? Pô, essa arte eu postei, eu fiz em 10 minutos, tiveram 30.000 likes, as pessoas compartilharam para 50.000 pessoas. Então, assim, eu sei que Deus tem um chamado para mim, tem um propósito, e aí eu me Uhum. deixo de lado e não desisto jamais de fazer o que eu faço, né? A gente sempre percebe, né? Tanto nas suas mensagens, a sua arte, agora falando com você, a questão da religiosidade, da fé é muito, muito presente, né? Sim. Como é que você vê assim a arte e a fé? Como é que esses dois mundos, né, se comunicam em você? Qual puxa mais? Qual está mais presente? Ou um é um meio de atingir o outro? Como é que é isso para você? Essa pergunta é muito boa. Eu sempre tive uma espiritualidade muito forte, assim, desde criança, enfim, eu não sei, sempre percebia, né, o agir do sobrenatural. Eu Uhum. tive uma visão, digamos assim, além do alcance comum, digamos, né, de, poxa, as pessoas não estão percebendo isso, sabe? Eu estava ali vendo tudo acontecendo, só que hoje eu percebo que essas visões que eu tinha, essa mentalidade que eu tinha, já era um chamado que eu tinha, né? Uhum. E que eu precisava, de alguma forma, praticar o meu servir aqui, né, nesse planeta, nessa terra, nesse plano. E eu sei que a arte sempre foi a coisa que eu sempre gostei, né, hoje eu tenho certeza que é um dom dado 100% por Uhum. ele, e eu tenho que colocar isso a serviço, né, das pessoas, da humanidade, dos irmãos. E então, assim, os dois, eles andaram muito conectados, assim, porque conforme eu fui me espiritualizando e Uhum. buscando Deus, mais a minha arte foi caminhando junto, né? As coisas foram se cruzando assim de uma forma que não inevitável, digamos, né? Legal. E aí 2000, quando eu tive essa virada de chave, que antes eu desenhava, eu não citei aqui na live, antes de 2015 eu desenhava para o mundo, assim, ainda desenho para o mundo, mas para o mundo que eu digo assim, desenhava para marca de bebida alcoólica, desenhava para capas de bandas que tem letras que não agregam em nada, né? Aham. Assim que não são do meu, digamos assim, do meu gosto e dos meus princípios hoje, né? Então, assim, cada vez mais eu sei que tudo que eu faço é para honra e glória dele, né? Então, assim, eu acho um desperdício usar meu dom para ficar falando mais do mundo no mundo. Isso para mim é uma coisa que eu falo, cara, a vida passa voando. Então, assim, o que eu puder fazer e deixar o legado de arte que as pessoas vão ver e falar, caramba, essa arte falou comigo, essa arte transformou minha vida, essa arte do Google eu vi aqui, eu estava pensando em ceifar minha vida e Deus falou comigo. Isso já aconteceu Aham. N vezes.
assim. É impressionante. O tanto de relato e testemunho que eu tenho com relação a esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a arte foi e é usada, né? Eu uso ela para falar e da fé e aumentar a fé nas pessoas e fazer essa ponte, né? Uhum. Das pessoas que não encontraram Jesus ou até que já encontraram, mas fortalecer essa fé nelas. Então, assim, a arte é o meu meio, né? E Entendi. com certeza as pessoas buscarem mais Deus, buscarem mais Jesus e aprimorar a espiritualidade delas, né? Eu acho que a minha arte faz essa conexão, né? Essa ponte. Você falou um Eu acho pouquinho aí do feedback, Guga, que você recebe assim das pessoas, né? Qual foi o que mais assim te impactou, tanto assim positivo quanto Aham. negativo? Positivo, acho que foi esse que eu falei. Porque eu já recebi muitas mensagens de pessoas que falaram: Guga, eu estava aqui no fundo do poço, estou em depressão, e aí descobri seu Instagram, vi uma arte sua, Aham. e agora me sinto acolhido, enfim. Isso aí não tem preço, sabe? É o que eu falo, cara, mesmo que algum dia eu desistisse de tudo e falasse: não quero mais fazer arte, quero fazer outra coisa da vida. Eu vou Aham. pensar, cara, mas aquele desenho que eu fiz ali em 10 minutos, digamos, a pessoa deixou de tirar a própria vida. Obviamente que não fui eu que salvei ela, mas foi Deus, através da minha vida, que, que levou a isso, né? E, Legal. e desculpa, Teve, que teve a você... Tainá e o Guga que falou assim: eu amo as notas mentais, né? Para quem não sabe, Ah, você escreve, né, uns textos, né, nos stories sim. sobre uns pensamentos seus, né? E são Ah, sempre muito repletos de reflexões, né? uhum. Como é que são as inspirações aí para as notas mentais? Então, eu, na verdade, já tenho até digamos assim, um livro pronto das notas. Ah, Eu é. espero lançar. Aham. São reflexões que eu sempre tenho depois de fazer uma oração ou depois no devocional que eu faço. Devocional eu faço de manhã, faço à tarde, faço à noite, não tem uma regra quanto a isso, não. Mas aí são sempre coisas que eu escrevo depois de refletir na palavra, depois de ter ouvido algum culto de algum pastor que eu goste mais, tal, ou depois de ter ido na minha igreja, enfim. E aí as notas mentais andam em paralelo com a minha arte, né? Porque tem muitas coisas que eu quero falar e eu falo, poxa, mas como é que eu vou ilustrar todo esse pensamento, né? A falar, vou escrever. E assim, eu nunca fui escritor, nunca na vida me enxergo como escritor, só que eu tenho muita coisa para falar porque Deus vai falando comigo, eu vou, né, transbordando e anotando tudo que está vindo de pensamento. E aí essas notas mentais são sempre reflexões, né, que eu acho que são necessárias para as pessoas compartilhar com as pessoas e verem, poxa, eu acho que isso aqui vai tocar o coração de alguém, vai acender uma luz em alguém que estava cego em alguma coisa, enfim. E aí é sempre Deus no comando de tudo, né? E essas notas mentais eu quero muito ainda realizar esse projeto do livro e junto Uhum. vou botar algumas ilustrações para não ficar 100% só de escrita, até porque, como eu falei, né, eu de verdade não me enxergo como escritor, enfim, erro vírgula, erro de português às vezes, mas Deus está falando, a gente vai anotando e vai compartilhando. E você tem um livro hoje, né, de ilustrações e Uhum. tem uma Bíblia com a sua ilustração na capa, é isso? O meu livro eu lancei, meu livro autoral foi em 2015, Ah, e aí foi essa super produção, né, que eu falei, em 2015, que eu fiz, sei lá, 1000 artes de um ano. E sim. aí, mas com 5 meses de trabalho só no Instagram, falou, pô, Guga, você já tem um material aí pronto para a gente lançar um livro, tá? O pessoal tá curtindo muito, tá compartilhando. Pô, vamos realizar esse livro. Eu falei, pô, nunca na vida imaginei lançar um livro, sabe? Aí eu falei, vamos embora. E isso foi muito legal porque me deu essa certeza, né? Na minha virada de chave de 2014 para 2015, ainda estava perdido, assim, tava caramba, será que o caminho é esse mesmo? Vou ter que largar tudo que eu faço, mas Deus quer que eu faça isso? Não, vamos embora. Se Deus Aham. tá no comando, eu só vou obedecer. E assim, esse meu sim foi o que mudou tudo, né? Na minha vida e, enfim, só gratidão. E Legal. tá em muito testemunho, né?
Guga, como é que começa o seu desenho? Você vai sentar, você vai desenhar, ele começa de uma inspiração, ele começa do traço solto, vem a ideia, vem o traço primeiro, vem a palavra, como você falou primeiro. O que vem primeiro? Como é que é esse processo seu? Eu diria assim, as minhas melhores artes, eu diria que eu estava, sei lá, tomando banho, eu estava na praia, né, naquele momento de esvaziar a mente mesmo, sabe, de só relaxar, naquele famoso ócio criativo, né, que os artistas chamam. E nesse ócio criativo, do nada vem uma enxurrada assim de ideias, de reflexões, aí eu vou anotando no bloco de notas do celular, e aí falo, versículo tal, me veio versículo, a ideia do desenho é isso, aí eu já anoto tudo, entendeu? Porque no dia seguinte eu já esqueci tudo, porque é uma ideia Vai, que bloquinho de notas fica cheio, então, aí. é cheia, assim, eu acho que quem é artista sabe, a ideia é uma coisa que tá no ar, se a gente não pegar na hora, alguém vai pegar, entendeu? E vai fazer. Até porque eu já vi acontecido algumas vezes de uma ideia que eu tive e não fiz. Aí, do nada, eu vi um artista também cristão que me seguia e fez uma arte. Eu falei, caramba, ele pegou no ar o que eu não peguei. Mas agora que ele fez, eu lembrei que eu recebi essa ideia e que eu tive ela. Enfim, esse negócio de criatividade e o processo é muito legal, assim. Mas tem outras artes, por exemplo, essa semana tá me dando um branco, assim, né? Tipo, não consigo criar nada. Aí o que eu faço? Estou desenhando, e aí no processo do meu desenho, estou ouvindo um louvor, enfim, faço uma oração antes, sempre, não sei o quê. Aí, de repente, no meio do processo, caramba, e se eu fizer isso aqui agora e botar aquele versículo, vai ficar perfeito. E aí a coisa vai acontecendo, assim, muito natural, assim, nunca foi nada forçado, sempre foi espontâneo mesmo e bem orgânico, né? E eu acho que é que traz essa verdade, assim, né? As pessoas veem o meu trabalho, assim, não é uma coisa programada, ou, enfim, para likes, para viralizar, enfim, para engajar. É a minha verdade, né? É o meu processo de crescimento, né? Nas coisas de Deus que vão me revelando cada vez, né? Deus vai revelando novas coisas e aí eu vou criando novas artes. E aí é um ciclo infinito, né? Você Não vai. comentou a questão, né, de vir a ideia e de outras pessoas também terem essa ideia, né? E você pegou, o outro seu amigo pegou, colocou, e de você anotar, porque a ideia vai, né? E parece que ela vai para outra pessoa. Tem um escritor muito interessante que falou um pouquinho sobre o processo criativo e comparou realmente a raios, né? Então ela fala que parece que você está na sua casa, você tem que estar completamente preparada, né? E você está lá com a sua caneta, com o seu pincel, né? Está lá no seu piano, está lá fazendo a sua arte e completamente aberta àquilo que vai acontecer. Mas a inspiração vem como um raio e que quando bater nela, ela tem que estar 100% preparada para isso, porque o raio, tão rápido como vem, ele entra nela, ele vai para o cérebro, ele internaliza, ele vem aqui, ele sai pela mão e ela escreve. Legal. Só que tem momentos em que ela não está preparada. E aí ela fala isso, que o raio vem, ela não está preparada, ela corre para tentar sentar na mesa, só que o raio já passa e o raio vai e continua. E ela fala, ela sai de casa desesperada, correndo e tenta pegar o raio pela perna, enfiar nela de novo e entrar com o raio para cá. E ela fala, por isso que tem às vezes que eu escrevo tudo doidinho, tudo de trás para frente. Porque foi o raio que ela puxou para voltar como uma inspiração, né? Legal. Sumisse outra pessoa, né? Só que ela tá ali, não, vem para mim, você é minha, eu vou te fazer acontecer, né? Legal. Então, eu lembrei dessa história quando você contou, porque realmente é isso. Parece que o raio tá vindo, se você não está preparado, vai para outra pessoa, vai para outra casa, vai para outro artista e vai se canalizar ali, né? Verdade. Sempre que eu crio, como eu falo, eu tenho que criar um ambiente para isso, né? Então, assim, de começar a desenhar, eu coloco um louvor, aí fico aqui uma hora ouvindo, aí fica o papel em branco na minha frente, aí fico vendo fotos, referências, enfim, coisas aleatórias do mundo. E aí, assim,
Eu falo, pô, calma aí, se eu juntar isso aqui com isso aqui, e esse versículo que eu li ontem fala sobre isso, entendeu? Aí eu vou conectando, vou juntando as coisas, e é muito legal, assim, é uma brincadeira, assim, boa, assim, né? Quem trabalha com criatividade sabe, né? E, a criatividade tem muito a ver com a combinabilidade, né? De combinar coisas, assim, que ninguém nunca imaginou, e de repente juntou ali e falou, caramba, isso deu super certo, né? E no meu primeiro ano de Instagram, né, com as minhas artes, que teve essa super produção, eu tava assim num pico de criatividade que eu tava assim, caramba, eu tô com muita ideia, se não anotar tudo eu vou perder, porque eu tava me enchi de muita coisa, né? Eu li bastante a Bíblia antes de começar o meu Instagram, fui a bastante cultos, frequentei 3 anos de um culto pentecostal e tudo. Então, assim, eu tava transbordando, tava cheio de coisa para falar, só que eu, assim, na época não tinha o Instagram, não tinha meios de eu falar e pregar. Tinha o Twitter, que eu até pensei, vou fazer do meu Twitter, vou começar a pregar lá no Twitter. Só que eu via muito ódio, isso já tem 10 anos atrás. Eu saí do Twitter em 13. Eu vi lá muito ódio e eu falei, caramba, eu não consigo nem logar no Twitter que eu já sinto uma energia ruim, sabe? Hoje em dia eu entraria porque eu acho que a gente tem que combater, né? E a gente tem que contaminar os lugares com a nossa luz, com o nosso amor. Só que na época eu não tive estrutura, entendeu? E aí, quando comecei meu Instagram, eu ganhei essa confiança de transbordar tudo. E aí eu anotava tudo, assim, porque era 3 artes por dia, as pessoas perguntavam, caramba, Guga, de onde é que você está tirando tanta criatividade? Eu falei, ué, eu já respondi na ponta da língua, eu falava, o criador de tudo, e nós somos criatura dele, então assim, nós somos filho dele, então tudo vem dele e eu tô conectado com ele, e enfim, tava numa obediência assim muito forte mesmo, tava muito bem posicionado, ainda, né, mas enfim, tem momentos que a gente tá menos, outros mais, né, e, então assim, nesse ano de 2015 eu tava assim 100% disponível, assim, falei, Deus, tudo que eu botar a mão na caneta vai ser algo para você, por você, e algo que você me falou, entendeu? Então, assim, e a criatividade também, o processo criativo, acho que tem muito a ver com tentativa e erro. Eu costumo dizer que as pessoas que mais erram são as que mais acertam. Então, assim, se eu tenho, sei lá, umas 50 artes, eu falo, não, essas artes aqui eu acho uma autoavaliação, né? Essas aqui eu acho que daqui a 100 anos eu vou falar, não, tá perfeito, não tem nada para mexer nela, não mudaria nada. Eu tenho algumas artes assim, e eu sei que todas as artes foram um acúmulo de erros, de outras artes que eu fiz previamente, que eu falei, não, dá para melhorar nisso. Essa aqui dá para melhorar nisso. Essa aqui, se eu fizer dessa forma, vai ficar mais legal. E aí tem algumas artes que acaba virando, elas se bastam em si, entendeu? Eu nunca olho e falo, tô insatisfeito, eu mudaria isso hoje. Porque eu acredito que todo artista tem muito essa autocrítica, né? Eu tenho bastante. Tem muita arte que eu olho, que eu fiz há um ano atrás, que eu achava muito legal quando eu fiz. E aí hoje eu olho e falo, pô, não é tão legal assim. Poderia melhorar. Porque é um processo de evolução, né? E a gente vai evoluindo. Você está falando aí muito da mentalidade, né? Da palavra, do seu momento de flow, né? De fluxo. Então, assim, imagina 20 anos atrás, né? 10 anos atrás, que você está, né, nesse fluxo grande, você está nessa produção abundante, e são várias mensagens, né? Sim. Porque a sua arte não é puramente visual, mas tem a escrita, tem a mensagem, né? Então evolução. Acho que faz parte, de repente, você olhar para trás e falar assim, eu evoluí. Então, se eu fizer essa arte hoje, de repente, ela vai ter evoluído também de alguma forma, né? E uma coisa que eu acho interessante falar a partir disso que a gente acabou de conversar é de ninguém nunca se comparar, né? Até porque eu acho que a maior armadilha que existe para alguma pessoa desistir na vida de algo é ela se comparar. Até porque, dando um exemplo, né? A gente entra no Instagram, tem uma criança chinesa de 3 anos que resolve o cubo mágico em 5 segundos. E aí uma pessoa, sei lá, de 30 que faz o cubo mágico vai falar, pô,
Eu não nasci para fazer cubo mágico, desisti. A mesma coisa que desenho, né? Tem, sei lá, um japonês de 5 anos que desenha melhor do que eu. E com certeza tem, óbvio que tem. Eu tenho certeza que tem. Então, assim, se eu for me comparar, eu vou sempre parar e desistir e tentar outra coisa. Então, assim, a única comparação que eu vejo como sendo saudável é a gente se comparar com a gente mesmo, né? Então, assim, eu olho para meus trabalhos hoje e falo, caramba, eu evoluí de verdade aqui. Pô, isso aqui Aham. bastante, nossa, a minha letra tá mais bonita também, tá mais elegante, tá mais harmoniosa, meu traço tá mais firme, tá mais bonito, tá mais limpo. Então, assim, eu olho para trás e eu falo, não, realmente eu tô vendo que eu tô evoluindo, assim. Eu gosto mais do meu trabalho hoje do que do ano passado, entendeu? É Então, você contra você e com você, né? Vendo a sua evolução e se evoluindo, né? O tá, Felipe de ontem com o Felipe de hoje com o Felipe de amanhã, né? E você fazendo esse parâmetro. isso. Você falou sobre uma arte boa, né? Uma arte que tem que evoluir. Como é que para você avalia uma arte que realmente te toca? Quais são assim, os elementos que tem que ter uma arte para você falar assim, cara, essa aí eu queria levar para casa, colocar na parede, ou essa aí é fantástica. Para você, quais são esses elementos que fazem de uma arte assim inesquecível? Essa pergunta é bem difícil, mas a primeira coisa que me vem à mente é o fato do artista conseguir resumir, resumir pensamentos e ideias da forma mais harmoniosa e que passe o recado da forma mais direta, assim. Eu Aham. costumo falar das artes, não falando da minha, né, assim, no geral, que não precisa, nada precisa ser dito, entendeu? Tipo, tem arte que hoje em dia contemporânea precisa vir com um manual de instrução e tudo. É legal, mas assim, eu prefiro a arte que já tá ali na testa, assim, sabe? Tipo, caramba, a pessoa deu o recado de forma muito clara, muito simples, e eu particularmente gosto de artes mais minimalistas, que são artes que a pessoa utilizou de poucos elementos para dizer muita coisa. Uhum. E coisa que eu sempre busco na minha arte, né? Que é com o menor número de formas e de cores e de elementos e passar alguma mensagem que a pessoa fala, uou, essa mensagem mudou meu dia, essa mensagem guardei no coração, vou tatuar, até porque tem muitas tatuagens no meu trabalho, eu acho isso bem Eu, legal. Assim. eu ia te perguntar, muita gente, né, que tatua as suas mensagens, É, os desenhos, né? Você já tem aí uma legião aí de gente com a sua mensagem na pele, né? eu acho muito legal porque assim, eu falo, caramba, a pessoa tem, né, 1 milhão de artistas para seguir, para se inspirar e, enfim, para tatuar na pele. Aham. E aí eu aqui no meu quarto fazendo meu desenho, pô, humildemente, aí a pessoa foi e botou na pele pro resto da vida. Então assim, eu acho isso legal no sentido de eu sei que aquela mensagem significou muita coisa para a pessoa e eu sei que ela vai carregar aquilo até, né, a volta de Jesus. E isso Sim. para mim é muito legal, né? Tipo, eu vejo como uma grande honra, né? Um grande incentivo para ter certeza do meu chamado mesmo, da minha missão, que é fazer o que eu faço hoje. Não, maior elogio, né? A pessoa vai estar lá, né, o tempo todo com aquela mensagem ali no braço para a vida, né? Demais. Eu tenho, E ah, tem, acho que, sei lá, umas 30 tatuagens. você, E aí, você tem? não, um seguidor meu, Ah, eu não lembro mais o nome, porque tem tempo, né? Mas aí ele mandou assim as fotos, aí eram mais de 30. Aí eu falei, caramba, nossa, você é o meu Instagram, meu portfólio vivo, né? Tipo, e aí eu achei incrível, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco assim assustado no sentido de caramba, nunca que eu vislumbraria, nunca que eu ia imaginar que isso um dia pudesse acontecer, né? Então assim, tem umas histórias bem legais, bem engraçadas assim. você vai no Aí eu, evento para ele, né, Jamor? É o seu portfólio, né? Aqui foi em 1917, 2017, aqui foi 2020. bobear, tem arte que eu não lembrava que eu tinha feito, e aí eu vou olhar e falar, é verdade, essa arte fiz nesse dia. E é legal, porque toda arte que eu vejo antiga, eu lembro exatamente, não exatamente, mas eu lembro do período que eu estava Uhum. atual, né? Em que
em que pé que eu estava, em que nível que eu estava, de profundidade, de conhecimento. Então é legal assim rever umas artes antigas para ver também, né, a minha evolução Sim, dessa busca que eu vejo, caramba, eu subi um nível aqui, subi outro aqui, então é legal. legal. A gente recebeu, Felipe, durante a semana algumas perguntas, Uhum. e aí eu queria fazer uma aqui, já que a gente está falando um pouquinho do seu traço, né? Aham. Uma que a gente recebeu foi o seguinte, acho que até fizeram uma pergunta parecida aqui, olha, aqui. Você faz o traço primeiro com lápis e depois você usa posca, ou você usa posca direto? Claire Bone Mazou. Desculpa se eu falei errado o nome. Então, eu sempre faço traço primeiro com lápis, e aí depois eu uso a posca e o que sobrar de lápis eu apago. E aí fica o desenho mais limpinho, né? No Entendi. começo, no começo do meu trabalho eu fazia direto na posca, mas se eu errasse a proporção, né, do boneco que eu estava fazendo algum outro elemento, é isso aí. Eu não consertava o erro. Mas isso foi legal também porque acabei me forçando a fazer o traço mais confiante, assim, tipo, não posso errar, não posso errar. Aham. E para quem é artista é bom ter esse domínio, né, do que está desenhando e não precisar nem de lápis nem de borracha. E essa é uma meta que eu tenho buscado bastante com o meu Sim, trabalho. você falou do traço limpo, né? Uhum. Então, você já tem que ir mais certeiro, né? Não pode ficar fazendo, né, desvios É, né? Você já tem que ir certinho para fazer ele mais fluido e mas- limpo possível, né? exatamente. E aí esse ano eu tô especialmente nessa busca, assim, de fazer mesmo, não num traço só, mas assim, sem usar lápis e usando a posca direto. E tenho conseguido, mas é um exercício. Eu tô nesse período de processo agora de desenhar sem lápis e borracha para até mesmo quando for pintar na rua ou pintar em algum lugar, é Aham. legal já saber exatamente os movimentos e a proporção. E aí é bom ter treinamento que o cérebro fica mais, digamos, sagaz, assim, né? Ele já sabe, não, faz aqui, faz ali. E a outra perguntinha, Felipe. Se você quiser fazer uma outra tonalidade de cor que não sejam as tradicionais da Posca, como é que você faz? Ou você se limita ali às tonalidades da Posca, ou você trabalha um pouquinho essas cores? Não, na verdade, eu tenho todas as cores aqui no meu ateliê, tons e subtons de todas as cores, só que no primeiro trabalho que eu apresento no Instagram, eu tento sempre manter uma harmonia visual, né? E usar Aham. essa paleta, mas já fiz muitos trabalhos que, né, os clientes falam, ah, Gu, eu quero bege, verde e vinho, e rosa. São cores que eu não uso muito. E aí eu faço, né, tipo, sem problema nenhum, entendeu? Mas pro meu trabalho eu gosto de manter essa harmonia visual, até porque, não sei, talvez eu tenha um certo toque nisso, de querer que tudo fique mais na mesma paleta de cor ali. Mas eu estou sempre aberto a experimentar e fazer novas cores e combinações. É sempre muito válido. Inclusive eu adoro quando me pedem, né? Porque aí eu saio um pouco da zona de conforto, né? Você trabalha um pouquinho com outra paleta, que eu vejo que você usa muito, né? O azul, vermelho, laranja, amarelo, né? Às vezes As no... cores primárias, Sim, sim. E essa paleta de cor também não foi uma escolha minha, né? No sentido de que quando comecei com o meu trabalho autoral, eu, Deus me deu uma direção muito clara, que ele falou, Google, você vai fazer trabalhos simples, com traços simples e com cores básicas, primárias. E isso Uhum. foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu tenho que passar a imagem e a mensagem e a ilustração da forma mais, digamos assim, fácil de absorver, sabe? Tipo, que uma idosa de 90 anos e uma criança de 4 anos vão olhar e vão entender sem fazer esforço, entendeu? E aí eu acho que definir essa paleta de cor de ser mais básica, eu acho que também é uma coisa que mostra mesmo, né, o significado da simplicidade da palavra, que a gente acaba complexando ela, mas no fundo a palavra de Deus é muito simples, límpida, clara, cristalina. É só a gente ler direito e orar ali que a gente vai ver que tá tudo ali na nossa cara. A gente que não
não para se atentar ali e absorver. Mas, no fundo, a mensagem é bem simples, né? O seu traço reflete isso, né? O personagem que você falou, qual é o nome mesmo do personagem que você nova falou? Ele assim, não tem feições, né? Ele é mais uma silhueta bem simplificada, né? Objetiva, né? Traços bem finos, mas que isso. você vê ali, né? Você vê ali o personagem, a emoção, né? Que você traduz ali, às vezes, em cor, em gestos, né? Então, ali. E também, sem ser o personagem, tem, às vezes, as mulheres, Isso, né? Que você retrata as mulheres. sim. Tem essa série também que é das mulheres florescendo, Uhum. que essa série eu comecei, eu acho que em 2016, 2017, e foi algo muito forte também que me veio, que quando eu comecei a aflorar, né, a minha espiritualidade, eu me veio todas essas imagens, né, das mulheres florescendo e sempre com a cabeça para o alto, né, como quem Uhum. estiver orando, enfim. É verdade. E aí essa série é uma série que eu gosto bastante de desenhar também porque é um outro lado meu, né, que nasce do boneco, do Nova Criatura, e é um desenho mais realista, né? Então é uma outra vertente, mas assim, tudo é o meu trabalho ainda, mas eu faço um pouco de cada para eu mesmo sair um pouco da zona de conforto de um, aí vou para outro, e aí fica mais esse dinamismo para mim é enriquecedor e é legal, né? Tipo, são duas linguagens, mas as duas as pessoas olham e falam, não, essa aí é do Google, não sei o quê. Eu não tinha me tocado que é a questão das mulheres olhando para o alto, né? Mas agora que você falou, me veio à mente várias obras suas. Falei, realmente, né? As mulheres às vezes estão, né, com o pescoço mais assim elevado, olhando sempre para cima, né? Uhum. Verdade. Buscando as coisas do alto, aí tá sempre ou meditando, ou orando, enfim, tá sempre fazendo uma conexão, né, com o alto. E aí A gente recebeu uma pergunta aqui, Guga. Olha, qual foi o primeiro famoso ou famosa para quem você trabalhou? fala, querido, tudo bem? É o Júnior. É... O primeiro famoso, famosa para quem trabalhou. Nossa, difícil essa pergunta lembrar agora. Mas já que eu já fiz muitos trabalhos, né? E enfim, também tem muitos famosos que já compraram meus quadros, mas agora de cabeça eu juro que não lembro qual foi o primeiro. Mas eles pedem o quê? Um trabalho comissionado para você? Ou É, uma... o, é porque a maioria comprou um quadro já pronto, entendeu? Uhum. De encomenda, não sei, eu teria que lembrar aqui, mas nesse minuto agora não consigo lembrar, não. Já foram vários, Júnior, né? Que você nem lembra, já passou das contas. E E eu ia te perguntar, Felipe, agora com a Web3, com a NFT, com blockchain, com metaverso, com essas novas tendências, a gente começou aqui o nosso papo falando, né, sobre essa geração que não é analógica, né, que já está digitalizada, né? Você vê as crianças já fazendo assim nos livros sim, para ver se as imagens aumentam. Como é que você vê a sua arte daqui uns 10 anos? Como é que você vê Felipe Guga daqui a 10 anos e a sua arte? nossa, essa pergunta é difícil porque eu tenho muita, como é que se fala? Eu tenho muitas defesas com esse excesso de tecnologia e inteligência artificial. Uhum. Inclusive, ano passado eu fiz várias reuniões para fazer NFT do meu trabalho. Só que aí, não sei, eu sempre refugo em algum momento. Eu falo, cara, a minha arte não é isso. Minha arte ela é tátil, sabe? A pessoa tem que encostar, assim, ver a tinta, ver ao vivo com os olhos, estar na parede dela, na sala dela, no quarto dela. Então, assim, essa coisa do digital, eu que cresci, né, de forma 100% analógica, eu tenho uma Uhum. resistência muito grande, assim. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu falo, cara, isso não combina, assim, sabe, com a minha proposta, com o meu trabalho. Eu acho que o mais legal, né, pelo menos da minha arte, é você ver ela ao vivo, ver de pertinho, cores, ver ali o erro até, inclusive, ver que não é perfeito, perfeito, enfim. Eu acho que essa coisa natural, né, física, material, tá
vai ser, né, já está sendo, cada vez menos valorizada e deixando mais de lado, porque a inteligência artificial vai engolir, assim, você já coloca num programa lá, eu quero fazer uma arte com uma pomba do Espírito Santo, com uma luz saindo e um céu brilhoso. Ele vai te mandar 10 mil artes, e aí você Aham. vai, coloca uma camiseta e fala, poxa, um robô fez aquilo em 30 segundos, sabe? E aí eu passo aqui um dia inteiro, que eu estudei a vida inteira para desenhar, e aí um robô faz uma imagem, e as pessoas vão dar mais valor àquilo, e vão comprar aquilo, ao invés de valorizar o artista raiz, enfim. Eu sou muito... Fico um pouco assustado com a velocidade que as coisas estão acontecendo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo que a gente faz com verdade sempre vai ter espaço, sempre vai ter público, sempre vai ter pessoas compartilhando, querendo, dividindo, né, o que eu fiz. Então, quanto a isso, assim, sinceramente, eu não me preocupo com nada. Mas eu me preocupo com o fato das pessoas pararem de usar a caneta, o papel em branco, e falar, ah, eu sou... Daqui a pouco vai ter isso, eu sou ilustrador, eu sou artista. Aí você vai entrar no Instagram da pessoa, é só arte da inteligência artificial. Então, assim, isso já está acontecendo. Inclusive, eu vi uma semana que me deixou assim bastante reflexivo, um pouco incomodado de pensar como que será o mundo artístico daqui a uns 3, 4, 5 anos. Então, assim, eu prefiro manter minha bandeira mesmo do analógico, do, do, do tátil, né? De sentir a arte, de ver Aham. a arte, ter uma tela de computador, pixels, né? Fazendo algo que eu faço com a minha inteligência natural. Eu acho que, enfim, todo artista que faça com verdade, tem verdade no que faz, não precisa se preocupar com isso. E eu não vejo que nenhum deles esteja muito, digamos assim, achando legal, né? Essa coisa de arte digital 100%, NFTs, que a pessoa tem só uma imagem no celular e vale uma fortuna, enfim. Apesar de ter outras coisas por trás, né? Mas eu acho que os verdadeiros artistas que eu gosto, que eu troco ideia, nenhum deles é muito favorável e nem vê nenhuma vantagem, nem vê lógica, inclusive, em muita coisa que tá acontecendo. Eu acho que é muita coisa nova que a gente nem sabe, né, para onde tudo vai caminhar, onde tudo vai. É É, muita inteligência artificial, são novos mundos que estão aí se abrindo, né? Eu acho que no futuro, inevitavelmente, a gente vai ter que se entender nisso tudo, né? Mas como você falou, né? Eu acho que a base do desenho, você soltar a mão, né? Saber desenhar olhando, fazendo aquela observação, saber as proporções, é muito importante, independente de depois como é que você vai, né, finalizar ou fazer aquilo. Porque senão, como você falou, ficam às vezes artistas de prompts, né? é, Você vai ter que saber falar para a máquina e dar palavras é, é, de como você quer. E aí você vai ser um construtor de prompts perfeitos, que é aquele prompt que vai criar a imagem, né? E não exatamente. você genuinamente criar cada detalhezinho daquela imagem, entender o Sim, porquê foi feito, né? E vai sair no risco, né? Vai sair o que a AI, né, inteligência artificial, interpretar daquilo frente a um banco de dados, né? Só que, como você falou, a criatividade é uma combinatividade, né? Então, o olhar humano, de repente, para fazer essa conexão é muito importante, porque ele se renova a cada momento, né? O AI tá preso a não sei que ano, né? 2000 e alguma coisa, né? 2021, não sei. Tudo que uhum. aconteceu depois, o AI nem sabe. Então, é tudo datado também, Ah, né? verdade, verdade. Eu não sei, eu vislumbrei essa semana um novo cenário assim, no mundo artístico que me incomodou, assim, sabe? Tipo, caramba, porque eu tenho vários amigos que desenham digitalmente, mas é a mão deles, entendeu? Sim. E a ideia deles também. Então, assim, eles vão ser engolidos, os que fazem mais arte digital, vão ser engolidos por uma ferramenta tecnológica que tem ali milhões de terabytes de informações que vão chegar perto de fazer algo que, né, um ser humano poderia estar fazendo ali, né, com muito mais sensibilidade e foco, né? Tipo, o cliente é esse, então, entendeu?
ter essa troca, essa conexão, né? De coração para coração, olho no olho. E, enfim, resumindo, eu sou avesso e tenho um certo pavor assim, do que virá nesse mundo aí de arte digital feita por robôs, assim. Mas, enfim, só o tempo dirá o que vai acontecer, né? É verdade. Só esses 10 anos para frente, esses 5 anos para frente, vão dizer das novidades. Mas para a gente entrar mais no final da nossa live, Felipe, fazer umas rapidinhas, Uhum. quais são umas referências ou influências que você tem para o seu trabalho? A referência primeira é Jesus, claro. Ele é o centro de tudo. A Bíblia, claro, porque lendo a palavra eu vou absorver e transformar isso em alguma arte, em alguma mensagem. E acredito que todas as minhas vivências, pessoas que me rodeiam, situações que eu vivo, pessoas que eu ouço, que eu falo, essa pessoa é inteligente, essa pessoa tem algo a passar, não sei o quê. Eu acho que todas essas pessoas me influenciam, assim, né? Não tem pessoas específicas, né? No sentido de a minha família, quem está ao meu redor, meus melhores amigos, namorada, os pastores que eu gosto de ouvir, enfim, tudo que me rodeia, eu acho que acaba influenciando, né? Mesmo sem eu querer, mas influencia, entendeu? Uhum. Mas a influência número um é Jesus mesmo. E cada arte que eu faço é um pedacinho da rocha ali, né? Eu vou fazer a próxima pergunta focada nele. Se você pudesse sentar, tomar um café com Jesus, que pergunta você faria? E pergunta? É, Nossa, essa pergunta é difícil. É, né? A gente vê na sua fala, né? No seu discurso, na sua obra de arte também, a presença tão grande, né? Como se você se coloca como um meio, né, dessa fruição ou da mensagem, né, que de repente ele gostaria de passar, né, através de você. Mas o que você perguntaria para ele? O que você então, gostaria? a minha resposta inicial não seria uma pergunta, seria só agradecer, enfim, chorar, ficar de joelho Aham. e prostrar ali. Mas pergunta, eu talvez perguntaria por que ainda existe tanta maldade no planeta, nas pessoas, mesmo muitos ainda já até ouviram falar dele, já até leram a Bíblia, mas por que o mundo tá tão dominado pelo mal? Por que o mal ainda é tão forte? Não sei. Acho que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais afastadas dele. Então, assim, as pessoas afastadas dele acabam. Os frutos que acontecem são os frutos da carne, né? Não são os frutos do espírito. Mas, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito, assim, que o mal está fazendo a festa, assim. E eu falo, gente, se nós cristãos não levantarmos a bandeira aqui, né, de Jesus, porque a bandeira Aham. está levantada nos 4 cantos do mundo agora. Então, assim, o mundo vai engolir todo mundo, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer nosso papel cada vez mais, não ter vergonha de falar do evangelho, pregar a verdade, pregar Jesus mesmo, 24 horas. E é isso, eu acho que a pergunta que eu faria é por que o mal ganha tanto espaço e engana tantas pessoas e por que as pessoas, né, não escolhem o amor em caps lock, escolhem ainda o amor em minúsculo, né, que é o amor do homem para o homem, amor entre aspas, né? Eu acho que estaria isso. Legal. E o que você gostaria de deixar com a sua arte? Qual o legado que você gostaria de deixar? Se alguém falar de você daqui a um tempo, ou se alguém se referenciar a você por algum tempo, o que você gostaria que a pessoa falasse? O Felipe Guga o Felipe Guga transmite. Como é que você gostaria, né, de ser referenciado? Eu quero que as pessoas se lembrem de mim como um artista que escolheu levantar a bandeira de Jesus, né, do verdadeiro amor, né, do caminho da vida, e que dediquei minha vida para isso e tudo que eu pude fazer que estava no meu alcance eu fiz para
fazer mais arte, espalhar isso, enfim, seja nos lares, seja numa camiseta, seja no suporte que for, no meu Instagram, enfim, e que de alguma forma eu tenha feito essa ponte mesmo, né? De quem eu sou para Jesus, uma pessoa que nunca conheceu Jesus, através da minha arte, buscou ele ou encontrou o amor dele ali. Legal. Acho que... Qual o conselho você gostaria de ter recebido quando você começou e você gostaria de dar para quem está começando agora na arte? Tem algumas pessoas aqui que estão passando aqui, estão acenando. Eu sei que tem gente que está iniciando a sua carreira artística, está começando a pensar, até às vezes jovem demais, né, para entender ainda o que é arte, mas já está se expressando. O que você falaria? O que eu faria para essas pessoas? Qual conselho você daria? Primeiro, eu diria que não ter vergonha de fazer o seu trabalho e mostrar o seu trabalho, no sentido de que tem muitas pessoas que ficam com medo do julgamento, né? De, não, vou postar essa arte, o pessoal vai falar mal, tá? Mas eu acho que isso uma grande armadilha. A gente tem que mostrar e não interessa o que a gente fez. Se a gente tem alguma mensagem ali, né? Nem que a pessoa explique ali na legenda da arte que ela fez, da mensagem que ela passou, o que é que está ali. Mas não pode ter medo. Eu acho que é fundamental para o artista estar começando a produzir bastante, não pensando em nenhum tipo de retorno, seja financeiro, seja um elogio, né? Uma validação do outro. Tá maravilhoso. Enfim, eu acho que tem que fazer porque ela acredita naquilo que ela está fazendo, que foi meu caso, entendeu? Eu sabia que meu traço não estava tão legal, que estava uma coisa assim, meio que rascunhada, mas foi justamente essa minha verdade, de querer, essa urgência de querer passar uma mensagem, que eu acho que fez a coisa virar, entendeu? Não estava muito preocupado com a perfeição do que eu estava fazendo, estava preocupado em passar mensagens que eu sei que aquilo ali melhoraria o dia da pessoa, entendeu? E traria reflexões, né? Então, assim, eu acho que a internet é uma selva, né? Tem muita competição, muita, enfim, inveja, muito hater, tem de tudo, né? Mas isso é da vida, são obras da carne e a gente não tem que estar pautado nisso, né? A gente tem que estar pautado na verdade que a gente carrega e a arte é o meio que as pessoas vão se expressar, né? Então, assim, eu voto de todos os artistas postarem tudo que faz, nem que seja um rascunho, mas que tem algum significado e que esse rascunho vai ser só uma parte do processo, né? Que lá na frente aquilo vai virar algo maior e que as pessoas vão falar, caramba, seu trabalho evoluiu, nossa, enfim. Não temer, né? Não temos e ter a disciplina, né? De quanto mais fizer, eu acho que mais ideias virão. Acho não, tenho certeza. É uma certeza que eu posso assinar embaixo aqui. Quanto mais arte faz, mais arte a gente vai querer fazer e produzir e mais ideias a gente vai ter, entendeu? É um ciclo, assim, retroalimentável, né? Quanto mais faz, mais vai querer fazer. Então, Parece que quanto mais faz, mais a máquina gira, né? Mais parece que a ideia vem, né? A criatividade fica mais ativa ainda, né? não, cada degrau é um degrau, assim, né? É aquela metáfora, aquela analogia que todo mundo faz do tijolo por tijolo, né? Se você lê 5 páginas de um livro por dia, no final do ano você leu, sei lá, 10 livros. É a mesma coisa com a arte, entendeu? Assim, se você fizer um pouquinho aqui todo dia, um rascunho que seja, vai anotando ideias, no final você vai falar, caramba, eu tive uma ideia aqui genial, que só aconteceu por conta desses pequenos tijolinhos que a pessoa foi colocando. O negócio é começar, né? O negócio é fazer esse tijolinho a cada dia, né? Isso que você falou, a disciplina é muito importante, né? Então, quando você falou no início da sua trajetória que você fazia 3 artes por dia, né? Aquela entrega, aquele compromisso, né? Aquilo fez você crescer e desenvolver seu traço, né? Fazer ele ficar mais limpo, né? Hoje, eu estava pensando outro dia, eu falei, às vezes eu tenho vontade de rolar meu Instagram lá para 2015 para
deletar algumas artes, que tem coisas que provavelmente vou ler e falar, nossa, o que é isso que eu desenhei isso? Nossa, nem eu concordo comigo. Tem várias artes que eu vou olhar e vou falar isso. Só que eu Aham. tô lá de propósito, porque eu acho que tudo isso fez parte do processo da minha história, de onde eu cheguei, como eu cheguei até aqui, por onde eu passei. Então, assim, tá tudo registrado lá, entendeu? E eu fiz questão de não deletar justamente para... isso é um testemunho de alguma forma, né? A pessoa vê, caramba, o trabalho do Guga hoje tem essa qualidade e antes tinha aquela. Pô, legal, o cara evoluiu, assim. Eu acho legal mostrar essa evolução, assim. É porque muitas vezes as pessoas acham que surgiu assim, você começou a desenhar assim, começou a pintar assim e pronto. Não, a evolução vem como você falou, né? Tem 20 anos que você está nessa estrada, foram 3 desenhos por dia no início, uma batelada aí de você, né, fazendo o traço, né? E de repente, não gostei, vou fazer de novo, vou tentar, né? Vou ver as cores. Então, é uma evolução, e isso é importante, né? Isso é importante como conselho, né? Que está falando, Sim. A evolução do traço e a evolução da pessoa, né? Ela vai... Meu traço evoluiu junto com a minha evolução mental e espiritual, né? Foi tudo, Sim. tudo caminhou junto, né? Isso é legal. Felipe, eu quero te agradecer muito a sua presença, muito Obrigado. obrigada por fazer essa live aqui com a gente, trocar essa ideia, trazer suas inspirações. Com certeza, teve muita gente que vai sair aqui dessa live mais inspirado, né? Mais assim, querendo mergulhar para dentro e ver também as suas mensagens, reler as suas mensagens. Legal. Com certeza a gente espera o seu próximo livro, por favor, que essas notas mentais aí Não, cheguem ao público com as suas ilustrações, avisa pra gente. E queria que você falasse como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas veem o seu trabalho, quais são suas redes sociais, site, etc. no momento eu tô com o meu Instagram aqui, que é o @ofelipeguga. E no meu perfil tem o link para o meu site, que vendo os posts lá, os fan arts. Todos eles são assinados, numerados e são limitados também. Só faço 10 artes de 10 posts de cada arte. Uhum. O mais exclusivo, né? A pessoa fala, não posso comprar um original do Guga. Pô, você vai comprar um fan art assim, tipo, por um valor tranquilo, pode dividir lá, enfim. E vai ter uma arte original e única também, Legal. porque vai estar assinado e vai ter a numeração lá, então só ela vai ter também. Então não deixa de ser uma forma, né, de ter a minha arte também colaborar com o artista. E Twitter E a Priscila falando que quer seu pôster, e a Claire está perguntando onde que compra, Claire no site. é no link. Então a galera ensina, hein? Aí o Jaime, tem original já vale uma fortuna. O Jaime, Investimento. coisas, né, Jaime? Comprou um quadrão, lembro até hoje qual foi a arte que ele comprou. É uma mulher de azul florescendo. Não é, Jaime? Legal. Esse quadro é lindo. Tem uns quadros que marcam, assim, e o Jaime é um grande amigo, um grande escritor, um grande ser humano. Bom te ver, querido. Legal. Mas você estava falando do site, o Instagram, e as pessoas podem comprar pelo site e tem a tiragem limitada. Ou então pode mandar um direct também, que eu sou hard user, assim, do Instagram. Eu respondo lá o dia inteiro, assim, nunca fico um dia sem responder alguém de trabalho. Então, Uhum. assim, me achar é tranquilo, é só conectar no Instagram que tá tudo lá já. Legal. Felipe, muito obrigada. Quero te agradecer muito. Eu que- Pessoal, a live fica salva aqui no IGTV. Depois a gente edita e coloca no nosso canal do YouTube, que é o Mar Hub, para vocês verem completo, né, toda a conversa aqui com a gente. E muito obrigada por ter participado aqui com a gente dessa live, trocado a Obrigado, experiência aqui com o Felipe. Eu agradeço muito, foi muito inspirador. Obrigada, obrigado, Felipe. Marcelo. Obrigado a todo mundo que assistiu e Deus abençoe todos vocês. Espero que tenha agregado de alguma forma alguma coisa que eu falei aqui. E é isso. Obrigado. Obrigada, foi fantástico. Boa Valeu. noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau.
Valeu.